Ô, cabelinho. Que cabelinho é esse, hein? Fase crítica. E aí, meus povos? Deixar os povos chegar pra nós trocar umas ideias. É ideia de retardado, hein? Mas é muito bom. E aí, lindeiro? Ó, 4 mesinhos sem cortar, negrinho. É que o meu cabelo, mano, ele não é liso nem cacheado, tá ligado? Então é fase crítica, ó. Já já nós amarra, não vou dredar nem nada. É lógico, do estado que tá, pra ele feito pezinho, aparadinho, risquinho, bonitinho, é mais bonito, né, mano? Tem que ser. Mas o meu projeto é outra fita, então quando ficar no naipe que eu quero, vocês. Eu já enjoei de ter cabelo cortadinho certinho, né, velho? Toda a vida foi assim, ó. Tô esperando só acumular aqui. Mas eu vou deixar. Ó, eu quero dividir uma coisa muito doida com vocês. Muito doida mesmo. E aí, Bruno, beleza? Ó, família. Muita gente indaga eu por que que eu não canto música. Por que que eu não canto música gospel? Por que que eu não vou pra igreja? Se ainda existe alguma chance de eu ir pra igreja e tal. Eu vou abrir algumas coisas que eu tenho no meu íntimo aqui com vocês. Falo isso com poucas pessoas, mas nunca escondi de ninguém. Vou trocar uma ideia com vocês aqui. Se isso fazer sentido pra vocês, vocês procuram se alinhar com isso. Se não fazer, mano, marcha. Segue a vida, entendeu? Deus é bom. Família, vamos lá. Eu tenho visto muitas coisas assim. É tempo de tipo virar a chave de algumas coisas, saber algumas coisas, sabe? É isso aí, passado é passado. Vamos lá, família. Eu tenho visto algumas coisas que eu preciso reunir fatos para me falar com propriedade disso, sabe? Quando eu era criança, quando eu era bem pequenininho, eu tinha sonhos. Eu tinha muitos sonhos e eu tinha lembranças. Tipo, eu era uma criança, velho. Eu tinha 4 anos, mano. 4 anos de idade. Entendeu? Dos 4, aí depois os 5, depois os 6, os 7. Aí beirando 8 anos foi parando, sabe? Algumas lembranças, mas ficou fixado tudo que eu lembrava. Eu buscava tipo, nascia cada vez mais lembranças dentro de mim quando eu era bem novinho, bem pequeno, sabe? E aí com uns 8, 9 anos foi parando, não lembrei de mais nada, mas ficou gravado tudo que eu tinha dentro de mim, sabe? E eu falava quando eu era pequeno assim, quando eu era grande, quando as minhas mãos eram brancas e compridas, quando eu era bem grandão, mas eu falava grandão, tipo assim, eu tinha 4 anos de idade. Eu lembro que eu falei assim, eu já tive 3 metros, já fui muito alto, muito grande, né? E eu lembro de pessoas falar, você não foi grande quando eu era grande, não existe quando eu era grande. E aí o que acontece? Embora a humanidade não aceite, não entenda e não acredite, assim, na sua totalidade, assim, mas existe a porção que acredite, mano, tem vida passada. E tem uma pancada de segredo que as pessoas não têm acesso. Sabe, mano? Pessoas de vida simples, pessoas de quebrada, pessoas que levam um cotidiano comum e tal. E eu tenho algumas lembranças comigo que hoje vai ligando os pontos, tá? Eu tava vendo uns vídeos aqui, ó, segredos que o Vaticano não quer que você saiba. Quando eu era pequenininho, eu lembrava
Eu falava assim, ó, nós pode transformar a pedra em água. A pedra pode virar água, nós coloca ela na forma que nós quer, mano. Na forma que nós quer, nós coloca a pedra. E eu cansei de ver gente grande falar, pá, isso é loucura, que você é louco, moleque, você tá arrumando. Eu falava, não, lá em Lemúria, pode. Em Lemúria, nós pode transformar a pedra em água, entendeu? Em Nibiru, quando eu vivi em Nibiru, que eu dirigi uma nave, lá nós qualquer lugar que nós chegava, nós podia transformar as coisas em água, entendeu? E foi passando o tempo e não tinha. Eu morei em Barrinha, velho. Eu morava em Barrinha, 36 mil habitantes. Cortador de cana, bar tocando forró, entendeu? Ônibus rural chegando. Não tinha internet, mano. Tinha América Online, não tinha nada. Eu mudei para Ribeirão quando eu fiz 14 anos em Ribeirão Preto. Chegou lá, você está online. Aí começou ICQ, MSN, Orkut, essas paradas. Quando eu entrei na internet, depois de muitos anos, começou a vazar coisas da NASA e do Vaticano sobre Nibiru e Lemúria. E começou a vazar coisas que eu falava quando era novinho. Eu ganhei um Discman da Alva, velho. Eu ganhei um Discman, mano, da Alva. Ó, que eu tô dividindo com vocês, foda-se. Vão trocar ideia. Eu quero falar isso com vocês. Eu ganhei um Discman da Alva, mano, amarelinho. E eu falava, mano, mas isso aqui tem que apertar. Ele toca 5 músicas e ele não vira as músicas. E aqui não tem tecnologia, mano. Eu falava umas coisas assim. Por que que eu sabia disso? Eu tinha 4 anos, mano. Depois, quando eu fiz 16 anos, morando em Ribeirão Preto, já no Oeste, um amigo meu que trabalhava com informática, com internet, eu acessava pelo computador dele. Eu entrei pela América Online, na internet começou a era do YouTube e tudo. E aí eu vi uma matéria, vazou matérias sobre Lemúria, um continente. Dizem que Lemúria é teoria. É teoria, mas tá lá, mano. Eu lembrava disso aí com 4 anos de idade, em Barrinha, no meio de cortador de cana, de gente sem estudo. Um lugar que fala simples, longe de tudo e de todos. Tá ligado? E aí, puf, a internet vem Lemúria, Lemúria, pá, e sai lá, vaza os bagulho da NASA falando de Lemúria. Continente que existiu há 85 milhões de anos atrás, diz a teoria que 20 vezes mais tecnológico que nós hoje. Entendeu? E aí o que acontece? Eu lembro de formas, de tipos de seres humanos humanoide, tipo, que nem nós, braço, perna, cabeça, mas que não era igual nós, mano. E, tipo assim, toda a vida eu me achei um louco, um doido, um retardado de pensar essas coisas, saber essas coisas, e guardei pra mim e tal. E aí o que acontece? Tem vazado, mano. Você vai ver os manuscritos de Gizé, que foi achado nas pirâmides, fala sobre como os anjos interagiam com os essênios. Nos orígrafos, quando eu vejo os desenhos lá, eu lembro das formas, que eu lembro quando eu tinha 4 anos de idade, mano. Aí agora saiu um vídeo recente, hoje é dia 23, saiu hoje, ó, segredos que o Vaticano não quer que você saiba. E nesses arquivos que o Vaticano não quer que você saiba, essa polêmica é velha, mano. Tipo, lá fala de como foi derretida a muralha de Babilônia, que ela se tornou água. Lá tem segredos. Quando eu vi isso aqui falar, eu falei, mano, isso é verdade, velho. Isso é verdade, mano. Como que eu sei? Eu tenho sobrinha que fala assim, ó, tio, sabe por que eu sou gordinha? Sabe por quê? Prima, né? É prima filha da minha tia, irmã do meu pai. Ela fala assim, tio, quando eu era Maria, eu como bastante assim, sou gordinha, porque quando eu era Maria, eu passava fome. Eu morei debaixo da ponte, foi assim, 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 nós brincava assim, meu amiguinho morreu assim. E por incrível que pareça, os lugares que ela fala, tem lá em Barrinha. Do jeitinho que ela fala, no lugar que ela fala. E ela é muito pequena, mano, ela é muito criança, ela vive sob o cuidado de adultos, ela não vai 100 metros sem dar a mão para alguém. Ela tem o quê? Ela tá com 4, entre 6 e 4 aninhos, ela é muito pequenininha, minha sobrinha é pequenininha, infanto mesmo, mano. E ela fala coisas que os pontos ligam. Então, o que acontece? Existem crianças que lembram de vida passada, mano. E a gente reencarna, a gente renasce, a gente nasce em outros lugares. Existem mistérios que não foi revelado para nós, velho. E, infelizmente, tem muita coisa que os governos sabem que não foi revelado para nós. E os segredos que Roma esconde de nós, mano, quebraria a base do cristianismo, mano, porque a verdade de Cristo salva. Cristo salvou a humanidade com a verdade dele. Só que a verdade dele que salvou a humanidade, que é o amor, que é a força mais forte que tudo, não foi entregue
do jeitinho que ele explicou para nós. Porque existia coisas que beneficiava e que não ajudaria o plano da massa que quer controlar o mundo a deixar chegar na gente, mano. Então, depois vocês entram no canal Fatos Desconhecidos e vê lá os segredos que o Vaticano não quer que você saiba, tá ligado? Eu lembro disso com 4 anos de idade, entendeu, família? Não sei se isso é interessante para vocês, para quem que é, se você busca um porquê que você existe, que nós está aqui, para onde nós vai, depois que nós morre, que nós é, entendeu, velho? Acredite vocês ou não, eu não sei como a gente, se a gente levar um iPhone 13 há 2.000 anos atrás, vão falar que é bruxaria, vão falar que é qualquer outra coisa, vão pôr fogo na gente, colocar a gente de enforcado de ponta cabeça, falar qualquer coisa que não condiz, né? Então o que acontece, mano? Eu fui ligando os pontos, velho, e existe uma pancada de coisa, mano, que o sistema religioso, quem domina mesmo o sistema religioso não quer que os cristãos de verdade saibam. Existe uma parte de coisa que os governos não querem que nós saiba, mano. Além, não é só a lei da atração, não é só tipo as coisas assim empíricas que vazam e chegam na internet. Esse vídeo narra coisas, mano, que eu lembro, velho. Eu lembro, mano. Eu lembro, família. E tem um porquê dessas coisas estar vazando agora, da gente saber sobre tudo isso. E é isso. Mas eu me desprendi de vez, velho, dessas paradas assim de clamar, de ficar pedindo socorro, de chorar pros cantos, de me ver pequeno, de ir pra uma coisa assim, ah, será que vai dar certo? Não. Eu aprendi a cravar, velho, na mente o pensamento positivo, porque eu fui entendendo com o tempo que a mente ela é reprogramável, que o homem vive o que ele aguarda viver. Eu fui ligando os pontos, mesmo um pouquinho das coisas que vazou ali na Bíblia pra gente ler, lá não tem pessoa pedindo socorro, chorando, se sentindo um merda, mano, tá ligado? Você tá dentro de um forno, vai acender ele. Aí a pessoa fala assim: não, pode esquentar aí de boa, não, aí não queima. Ô, velho, como que é a sua mente pra você ter um psicológico desse, velho? Entendeu? Ô, acabou o trem de bebê aqui, tá todo mundo esperando. Aí vira lá o vinho, vai lá, serve pra eles. Tá ligado? Existe um segredo, mano, que foi escondido da gente. E eu tava vendo aqui, ó, segredos que o Vaticano não quer que você saiba. Se você quer ter uma evolução espiritual e quer entender o porquê de alguns porquês, as coisas vão virar, a chave vão virar para você quando você lê os manuscritos de Gizé e o livro de Enoque, mano. Lê o livro de Enoque, os manuscritos de Gizé, o sânscrito, entendeu? E é isso. E aí vocês vão ligar os pontos. Vocês vão ligar os pontos porque se você digitar aí agora no YouTube, mano, você vai ver o Papa adorando o Lúcifer, mano. E você, nosso país tem 600 anos. E a Bíblia que o resto do planeta lê não é a nossa Bíblia. A nonossa Bíblia veio com português nem navio. E ela é assinada por bispo, mano. Ela é assinada por bispo. E bispo não gosta de crente, mano. Bispo, as igrejas não são unidas, vão ser verdadeiros, mano. Não é unido. Dentro dos próprios crentes não é unido, mano. A Deus é amor, não é unida com a Assembleia. Entendeu? A congregação não é unida, não é, mano. O cara da Universal não vai, né? Então o que acontece? Nem os cristãos é unido, mano. Não é. Vamos ser verdadeiros. Então o que acontece? Quem que libera a Bíblia para os crentes ler? Roma, os católicos que dominava todo o mundo, né? Se o Papa mandar uma carta para um cara não ser executado, ele não é, mano. Você sabia disso? Que se o Papa fazer uma carta assim, ó, não mata esse cara, traz ele aqui, faz assim, ele manda, mano, ele tem poder no mundo, tá ligado? E é o Papa que assina para você ver, mano, ler a Bíblia, você fica teimando comigo que é a infalível palavra de Deus, sendo que as pessoas estão falsificando Ferrari, dinheiro, nota, falsificando um monte de coisa, dá para falsificar tudo. O diabo veio do céu e vocês ficam brigando por causa de um papel, couro, zíper. Minha mãe é costureira, eu fabrico uma Bíblia inteira escrita assim, ó, linguiça frita com pão, linguiça frita com pão, linguiça, com a mesma capa, com a mesma seda, com a mesma coisa. Os maloqueiros estão fumando erva na folha da Bíblia João Ferreira de Almeida vendida. Ai, a Bíblia não queima. Queima sim, mano. Queima, limpa a bunda suja de merda, folha, é normal. Ai, tem poder. Ai, se você rasgar a Bíblia, explode. Não, é um papel, mano. É material, é natureza. E ele pode ser corrompido. Não seja idiota, mano. Busque conhecimento, busque entender, busque entender. Eu não tenho porquê, eu tenho 36 anos, mano. Eu sou novo, sou saudável. Eu tenho uma vida pela frente. Pra que eu ia perder tempo, mano, me desgastando com as minhas letras, com as minhas coisas, com essa busca infinita, com uma coisa que grita desde pequeno dentro de mim, mano. Que é isso? Que loucura é essa? Eu nem sou retardado, mano. Tá ligado? Então, velho, tem muita coisa escondida de nós que se uma galera da hora saber, mano, a chave vira, mano.
Nós tem poder, mano. Não tem como, mano, eu conhecer todos os países da Europa só me imaginando lá, eu me imaginar num lugar do outro lado do planeta e de repente eu tá lá, mano. Eu me imaginando tendo uma coisa eu ter, eu imaginar o cantor tal do meu lado e do nada eu tá dentro da casa do cara, velho. Eu no oco do mundo sem dinheiro e sem ter quem me apresenta. Não tinha um fator que favorecia nada, mano. Entendeu? Existe uma chave que a quebrada tem que virar, mano, pra nós prosperar, velho. Não é a força do braço, não é o cognitivo. Dinheiro não é sujo, dinheiro não corrompe ninguém. Bagulho que rico não vai pro céu, que não sei o quê, que tem que ter cunha, que é só dia 20, dia 5, que o mundo é perigoso. Entendeu? Nós tá vivendo uma era, mano, que não pode rir, não pode olhar a beleza das coisas, não pode. Não pode, entendeu? A trama que o sistema tá trazendo pra gente, vocês não podem rir. Tá vendo os filmes de comédia? Acabou a magia das datas comemorativas, a segurança. Acabou, mano. Acabou. Você não viu que o mundo tá chatão, sem graça. Você fala qualquer porcaria aqui, você já é cancelado no mundo inteiro. Todo mundo te odeia, velho. Vocês não perceberam, o amor de muitos esfriará. Tá ligado? Só, mano, que não passou toda a verdade ali pra nós, mano. O homem não pode clamar, o homem não pode pedir socorro. Súplica é blasfêmia. Súplica faz Deus pequeno. Você acredita mais no Mercado Livre do que em Deus, mano. Você encomenda um bagulho no Mercado Livre e espera em paz. Que é, mano, que você pediu pra Deus, mano? Se ele fabrica o planeta, dá um tapa, tá bom? Você acredita num ser, tá? Um homem de barbona, pá, sentado num trono, assim, que manda em tudo. Ele não pode dar um tapa na terra, desfazer ela e fazer de novo? Ele não pode apagar a memória de todo mundo? Ele não pode destruir o mal e consertar tudo? Então por que ele não faz? Então vai entender, mano, que vai ficar. Você vai morrer se perguntando por quê. Tô falando pra você que busca tanto Deus, que bate o pé, que às vezes até vem. Pessoas vêm me oprimir, falar coisas pra mim. Eu falo, mano, eu não busco mais isso. O que eu busco hoje, mano, sabe o que eu busco hoje? Apreciar o máximo da vida possível, viver o melhor do meu propósito particular, que não é meu propósito de vida, o propósito que existe é só viver, mano. É só apreciar. Entendeu? Nós somos sensações e emoções. O que você vai levar dessa vida? Aquele paladar gostoso daquela comida, aquele beijo que você deu naquela menina, aquele arrepio, aquela criança brincando com você, aquele dia que você nadou na piscina, aquele dia que seu tio lá de longe veio seus primos, e vocês passou aquela tarde legal, e vocês jogou bola na areia e não sei o quê, aquela sua amiga que veio e vocês foram. Você entendeu, velho? A vida é isso, mano. Isso não vai ter mais valor ou menos valor se o carro aumentar 20, 30, 40, 50 mil, mano. Se o pão tinha caviar, Nutella, ou se ele tinha manteiga, ou se era só bolacha, creme crack e café, tá ligado? A criança ela é livre de ego, sede como um menino. Uma criança ela não é mais feliz porque ela correu no estacionamento de um condomínio do que uma criança que correu num campo de terra. Porque quando eu era criancinha, meu pai jogava garapão na cana e nós devia e faltava as coisas, eu era criança, era livre de ego, eu não tava, entendia que o rojão tava feio ali, mano. Eu vivia, mano, eu brincava, eu sonhava, eu me imaginava na Europa, eu ia na Europa. Chegava lá um coronel militar, me deu um dinheiro absurdo. Mano, aconteceu coisas assim, velho, eu orei, mano, minha mãe ressuscitou morta, mano, tá ligado? Aconteceu coisas incríveis na minha vida, aí eu vou ficar calado, eu vou falar para as pessoas que, tipo, não, é isso mesmo, tem que estudar bastante. Estudar. A escola tá formando funcionários, mano. O mundo é construído por pobres. Vocês não estão percebendo que é o pobre que corta grama, é o pobre que faz prédio, é o pobre que lava a privada do boy, é o pobre que faz massagem nos outros, é o pobre que é tudo pobre. Se tirar os pobres, quem que faz? Quem que levanta cancela? Hã? Quem que sente fedor? Quem que vai lá e cata sujeira? Quem que recolhe as latinhas da grama no outro dia? Se tudo os pobres se destravar. Entendeu, mano? Pelo menos quem acompanha eu, velho. Entendeu? Não sou Cristo, não sou Moisés, sou nada, eu sou um cara comum, mas pelo menos as pessoas que me acompanham, mano, o pouquinho das informações que destravou minha vida e me fez acreditar e mudar, mano, e alcançar os piques inatingíveis, pelo menos um pouquinho das pessoas que me seguem vai saber, mano, dessa verdade. Tem que saber. O homem vive o que ele aguarda viver. Seu corpo sorta fóton. Se você olhar dentro do microscópio, essa carteira, um cinzeiro, um mouse, qualquer coisa que seja física nesse plano, dentro do átomo, da partícula indivisível, mano, tem fóton. Você é fóton, sua saliva, sua língua, sua bunda, sua remela, tudo é fóton. Tá ligado, mano? Tudo é fóton. E quando o homem junta pensamento com emoção, dá pra ver. Já a NASA já sabe, os homens que dominam o mundo já sabem que do seu corpo sai uma substância que cria eventos, situações e pessoas. Entendeu? Isso aqui não é uma simulação, mano. Isso aqui é sim manipulado e controlado, mas não tem como simular a complexibilidade da natureza, mano.
Não dá para simular, mano, o que acontece com todos os organismos vivos. Não dá para simular. Isso não é simulação, nós não tá na Matrix. Porém, existe consciência coletiva e individual. Você tem poder de influenciar os eventos da sua vida e até de outras pessoas. Você tem poder de jogar doença numa pessoa sem saber, voluntariamente ou involuntariamente, mano. Tá ligado? A macumba bem sucedida é manipulação de energia, só que de forma empírica. O homem, para ele acreditar numa coisa, ele precisa usar de simbologia. Tem que passar no Vale do Sal, tem que não sei o quê, tem que catar o perfume tabu, virar assim, não sei o quê, tem que dar 3 pulinhos, não sei o quê. O homem é assim para acreditar, tá ligado? Mas não precisava, era só fechar o olho e ver lá, que já acontece, mano. Eu te prometo, você quer ter um evoque branca, você quer ser advogado, você quer... Estuda a base do budismo, não tô falando pra vocês virar budista. Estuda a base do budismo. Tenta entender, não faz sentido? Todos os japoneses que eu conheço é rico. Todos os japoneses que entrou na faculdade, eu prestei ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, todo oriental que sentou do meu lado fez a prova rindo e passou, mano. Por quê, velho? Porque eles é uma raça inteligente. Não, mano, os caras também já... Eles são inteligentes, mas eles já se veem lá. Ele já se vê lá, mano. Vocês parou para pensar que, ó, quem me servir de um puro... Vamos lá, vamos pegar a Bíblia mesmo. Pela Bíblia mesmo eu pego nós de orelhada, ó. O homem que servir a Deus de um puro e sincero coração, ele vai vestir do mais fino linho, comer o melhor dessa terra, ele vai... Lá tá escrito que quem honrar a Deus vai ser honrado, que buscar o reino de Deus é a sua justiça. O reino de Deus é o quê? É se sentir presente, ser grato, louvar a Deus, ficar de boa, suave, não querer o mal do seu irmão. É 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, você não cobiça a mulher, você não conversa, você não rouba, você não faz não sei o que, você não faz todos os outros, mano. Então o que acontece? Você buscou o reino de Deus, sua justiça, e aí você continua em fila de posto, aí você continua morando perto de biqueira, que é uma coisa que eu me questiono, mano. Aí você continua, eis que levei sobre si as enfermidades, você tá doente, mano, então alguma coisa que ele ensinou, mano, não tá chegando em nós, você não tá fazendo, mano. Por quê? Porque aonde não tem ninguém clamando, onde não tem ninguém chorando, onde não tem ninguém pedindo socorro, onde não tem ninguém se sentindo um bosta, tem carro bom, tem rua boa, tem tudo funcionando perfeito, tá ligado? Vai na sua cidade, aí qualquer lugar que você mora no planeta, mano, aonde tem gente vivendo dignamente, com carro foda, com uma casa foda, com saúde, com tudo assim alinhado, assim, ó, lá não tem igreja gritando, mano. Lá não tem centro de macumba, lá não tem nenhuma igreja, não tem nada, mano. Não tem, você reparou que não tem? Lá tem padaria, lá tem posto de abastecer, tá ligado? E aonde os povos tá clamando e chorando tá o quê? Tá 40 anos sem chover. Aonde os povos tá clamando e chorando tá o quê? Tá vindo tsunami, mano, e derrubando todo mundo. Aonde os povos tá clamando, chorando e pedindo socorro, tá como, mano? Entendeu, velho? Eu sei disso desde criança, eu só não sabia ligar os pontos e passar essa informação da forma certa, mano. O homem vive o que ele aguarda viver. O poder está em vós. Você vai ver, ler os livros lá, o sânscrito, por isso que eu falo para vocês, vê esse vídeo, ó, Segredos que o Vaticano não quer que você saiba. Depois vocês lêem o manuscrito de Gizé, pesquisa, vocês acham, manuscrito de Gizé, livro de Thomas. Tomé não era incrédulo, Tomé não era incrédulo, é porque ele falava o mesmo que Cristo, ele replicava a mensagem de Cristo, então faz esse cara mentiroso, tá entendendo? Tomé. Judas não traiu. Ó, esse cara aí, ó, contradiz o que ele fala. Fala que ele é traidor, fala que ele ficou louco. Entendeu? Aí esse aqui fala isso. Cristo, o homem que morreu na cruz, ele nunca disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse: meus irmãos, vós sois deuses, o poder está em vós. Entendeu? Se Deus, o reino de Deus está dentro de nós, por que nós precisamos de um telefone sem fio, mano? Você fala que agora Deus já sentiu dentro do você, mano. É uma conexão direta na sua mente. Você não precisa de falar com Cristo para Cristo falar com você. Embora você tenha que louvar e agradecer a Cristo. Ele se tornou um dos anjos mais fortes do céu. Entendeu, mano? Mas não é o que passa lá, mano. Não é. O nosso cristianismo foi corrompido, mano. Entendeu? Você aí que é evangélico mesmo, pesadão, que vem discutir comigo, falar pra mim louvar, que não sei o quê, que um dia eu vou voltar pra igreja, que eu vou pro inferno, que eu pequei de morte, a alma nem morre. Entendeu? A alma nem morre. Vocês é tão idiota que a alma não morre. Eu lembro de 85 mil anos atrás, e eu, graças a Deus, eu venho registrando e falando, e daqui uns dias vai vazar mais coisa da NASA. Tá vazando o que eu lembro, o que eu sei, mano. A alma não morre, fião. Você já foi outras coisas. Faz regressão astral, entendeu?
Por isso que lá fala, até as partes que vaza lá na Bíblia, fala que quem entende das coisas de Deus é tido por louco. Sabe por que é tido por louco, mano? Porque lembra de vida passada, porque sabe, acredita em loucura. Todas as loucuras que eu briguei com meus amigos, toda vez que meus amigos falaram que eu era louco, eu alcancei tudo que eu queria. Hoje para de fazer isso, é não sei o que. Não, mano, eu vou fazer isso, meu coração aqui, ó, tá mandando, eu vou fazer assim, assim, assim. Ela, não, já você é foda, você falou e mano. Ô, para de gritar no final das músicas, firulas, essas coisas loucas. Não, mano, é assim, mano, é meu jeito, é assim que eu senti, eu não sei fazer diferente, eu nem sei, entendeu? Aí, foi assim que eu fiquei conhecido, foi assim que as coisas aconteceu. Ô, mano, tal dia vai acontecer, tá? Você é louco, mano, como é que vai acontecer isso? Precisa disso, disso. Eu falei, não, mano, vai acontecer, eu sei aqui, pai, pum, chegava o dia, acontecia. Por quê? Porque sai poder de nós, mano. Entendeu, velho? Não fica aí se sentindo pequeno. Depressão é viciar. Nós somos seres humanos reprogramáveis. A gente é metade. A gente tem um corpo energético, que é o corpo que faz o fóton sair quando a gente se junta pensamento com emoção, e nós temos um corpo físico, orgânico, a maçã oxida, as coisas envelhecem, entendeu? Porém, fora do nosso planeta, mano, o tempo não é linear, mano. É só aqui que o tempo é linear. Esse planeta, esse corpo é uma prisão. Você é um corpo de energia que viverá para sempre, mano. Depois que você morreu, eu te prometo, quando seu coração parar, se for batendo de moto, tomando um tiro, ou infartando, ou qualquer coisa, na hora que você parar assim, eu te prometo, você só não vai poder voltar aqui na live do Jeff nem conversar comigo para confirmar isso. Eu te prometo, você vai ver seu corpo lá, você vai transitar e você vai ter uma outra coisa para viver dali para frente. Entendeu? Vai ter etapas e coisas para você passar depois disso. Não é o fim, mano. Tá ligado? Você não é só Érica, você não é só Maria, só Bruno, Tiaguinho, Buiu, Pretinho, Henrique, Gabriela, entendeu? Você não é só Bia, só Ingrid, você não é, mano. Você não foi só isso, mano. Você não foi. E você não vai ser só isso. Você é eterno. E como você vai ser depois, é a forma que você tá terminando essa, mano. Então morre grato, seja grato, entendeu, mano? Ó, tô usando uma camiseta, ela é 100% algodão. Se você põe uma etiqueta da Supreme aqui, ela vale 10 mil. Se você põe uma etiqueta da, sei lá, da Demanos, do Mano de Quebrada ali, ela vale 50 real, mas é 100% algodão, entendeu? Agora vamos lá, se eu tô triste ou feliz dentro dela, vai mudar alguma coisa? Por que que milionário se mata? Hã? Porque com um cara bombado, tudo definido, tudo gostosão, é chifrado. Porque isso não é tudo na vida de um relacionamento. As pessoas põem a base e peso. Eu não sou assim porque eu não sou lindo, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. Não, não é. Entendeu? A vontade, mano, a vontade vence até o estudo de muitos, que a pessoa tem vontade tanto que ela vai, põe a mão na massa e se torna mais prático que o outro que é formado. Entendeu, mano? A oportunidade, tudo que você sonha, tudo que você espera, mano, nasce do seu corpo, da energia que sai de você, da sua vontade, do que você quer viver, mano. Com todas as suas forças. Só liga os pontos lá, o Kevin, ó. Você acredita? Eu acredito. Entendeu? Não quer sair de perto da mãe e do pai, fica ali de boa. Tantos anos no hype ali, bagaçando, duas namoradinhas de boinha, sem polêmica, sem problema com ninguém, em paz, aonde é o reino de Deus é a paz, mano. Só chove, só chove. O mundo tá morrendo de corona, tá todo mundo se lascando. O Neymar tá numa lancha com 900 pessoas. E quantos caras tem a perna, o braço, a bunda, igual a do Neymar, o zóio, o cabelo? Quantos buiú de quebrada? Igualzinho ele joga bola, faz isso, faz aquilo, igualzinho com o corpo igualzinho, mas tá dirigindo uma moto de iFood. Mas tá sentando tijolo, mas tá correndo dos homens, falando, Deus, se o senhor me tirar daqui, eu nunca mais faço isso. Tá ligado, mano? O homem vive o que ele aguarda viver, mano. Não se sente pequeno. Trava sua mente na confiança, entendeu, velho? Sonha, mano. Sonha, se vê lá, mano. Entendeu? Que nem eu falo no som lá, ó. Tá ligado? Veja os montes, mesmo com prédio ao redor. Veja o topo, tá ligado? E é isso. Vai lá, ó. Os segredos que o Vaticano não quer que você saiba, no fato desconhecido. Depois vocês lêem Manuscrito de Gizé, livro de Thomas, que é o livro de Tomé, livro de Judas, livro de Enoque, entendeu? E quem não conhece o princípio tal da lei da atração, lê o livro O Segredo, né? O poder do subconsciente, entendeu? Pai pobre, pai rico. E aí tenta reprogramar os seus paradigmas, as suas crenças limitantes. Eu faço parte disso, família. Entendeu? Eu tenho que me auto-reprogramar, eu tenho que esquecer de traumas, eu tenho que esquecer de coisas, entendeu? Todo mundo tem, entendeu?
tô me alinhando e me adaptando, conforme os dias vão passando, eu vou aprendendo mais, mas eu tenho traumas, eu mesmo vou começar a fazer terapia agora, eu tô produzindo aqui de boa, assim, eu sempre olho para trás, assim, eu sempre sinto, entendeu, coisas que eu vivi no passado, coisas ruins, que não é bom dividir com ninguém, entendeu, mano? Todo mundo tem gatilho, todo mundo, você sabia que tem algo que uma pessoa faz com a cara, que ativa um gatilho mental de um trauma interno que você tem, você não sabe, aquilo gera um sentimento em você. Por exemplo, o dia que choveu muito forte, a minha mãe morreu no hospital, eu orei, ela ressuscitou. O dia que choveu muito forte, o meu avô deu derrame, numa situação difícil, nós demorou muito tempo para achar ele no lugar que ele estava, dado o derrame, caído lá, ele quase morreu. O dia que choveu bastante, aconteceu um negócio triste com meu tio, caiu o líquido fervendo nas costas dele. O dia que choveu bastante, o que acontece? Isso não gera um gatilho na vida da pessoa? Você vê chuva caindo, você faz o quê? Você fica angustiado, você fica, ai meu Deus, vai acontecer toda vez que chove muito, me lasco, entendeu? Você que fala, ai menina, eu sou desastrada, ai isso não é pra mim, ai eu não tenho cabeça pra isso. Você entra num lugar chique e fala, ah, quem me dera. Tira o quem me dera. Eu odeio essa palavra, quem me dera. Eu odeio essa palavra, mano. Quem me dera. Quem me dera é um demônio. Quem me dera é um demônio, mano. Mata essa garça dessa palavra, tá ligado? Não existe quem me dera, mano. Não existe, eu te prometo, mano. Meu pai tem a quarta série do Mopral, ele não pode fazer muito por mim. Morreria trocando soco numa briga assim de rua, assim, por mim. Mas não poderia me levar em todos os países da Europa. E eu também não posso ir em todos os países da Europa até hoje. Mas todos os lugares que eu me imaginei lá, eu fui. Olha que coisa louca. Comi caviar, tomei uísque caro, conheci gente, vivi tudo, mano. Até coisa que não se pede, não se imagina e não se fala pra Deus, eu imaginei e falei, seria bom viver isso, e eu vivi. Pontinho, pontinho, eu e Deus. Ô, mano, na moral, velho, pelo menos quem me acompanha, pelo menos quem escuta meu som, pelo menos quem tem a mente pra frente, fião, ó, marcha, mano, não se sente pequeno, acredita, velho. Vê sua Evoque parada lá na porta, sua motinha, vê. Seu chefe te trata mal. Faz tempo que você, não, que você trabalha certinho, não entrega testado, faz tudo bonitinho assim, ó, e ele não te honra lá. Você é um dos funcionários mais esforçados, uma das funcionárias mais esforçadas, você tá vendo o tempo passar e você não é reconhecido. Sabe o que você faz? Tira um tempo da sua vida, respira fundo, se acalma, se alinha, senta num cantinho, só seu, bem íntimo assim, ó, e imagina ele te tratando bem. Imagina ele te dando um aumento, te reconhecendo e te pedindo um perdão por todo o tempo que ele não reconheceu o seu esforço. Eu te prometo, mano, vai acontecer, velho. É assim comigo, eu não sou especial, eu sou feito do que vocês é. Só, ó, eu fui espremer uma espinha, marcou minha cara igual vocês. Se amanhã você vai ver, tem remela que eu tenho que lavar a cara de novo, eu sou igualzinho vocês. Eu prometo, mano. Eu ensinei isso pra gente que me driblou e me passou, mano. Deu 10-0 em mim. Eu ensinei pra gente, eu ensinei pra moleque novo, mano. Moleque novo. É, Jeff, aí, mano, tá acontecendo, tá acontecendo. Tá lá andando de Mercedes, voando, vivendo, filho. Vivendo, mano. Usa a mente, usa o poder, enganaram nós. A escola tá formando funcionários. Funcionários. Eu tenho 3 formação e um currículo foda pra caralho. Tá ligado? A escola tá formando funcionário. E tira dente. Ah, tá bom, o cara tirou o dente, ah, beleza. Ah, não sei o que, do meridiano de. Você nem vai pisar no meridiano se você ficar nesses focos. Tá ligado, mano? É real, mano. Vocês não tá vendo? Mano, o Rojão tá comendo feio. Não é mais pra gostar das coisas, não é mais pra ter emoção, não é mais pra ter. Não é, mano, pra ter aquela. A magia das coisas. Por quê? Porque é para as pessoas ter medo, mano. É para as pessoas se sentir pequena, inferior. É para as pessoas não acreditar. Porque, mano, se a quebrada inteira acreditar, mano, quem que corta a grama? Quem que vai ficar lá subordinado? Quem que vai fazer hora extra? Quem que vai entregar a caixa de papelão no portão, mano? Entendeu, mano? É isso, tio. É isso, o mundo é feito por pobre, mano. Tem que manter a massa pobre, velho. Usar a mente, usar a mente. Eu tô vendo moleque de 19 anos ficando milionário. Eu tô vendo, entendeu? Ou falei da lei da atração pra um cara tocando violão numa praça, faltando a mizinha no violão dele, um chapéu aqui, joguei, falei. Depois de 6 meses eu encontrei o cara em Goiânia, mano. O cara fodão na Rinodê, andando de Mercedes, regaçando, desbravando o mundo. Como? O cara era mendigo, fião. O cara acreditou mais que eu, mano. Tá ligado, velho?
Acredita, mano. É isso que eu queria dividir com vocês. Existe vida passada. Existem segredos escondidos de nós. A verdade, Cristo salvou sim, mas 90% da verdade dele não chegou em nós. Entendeu? O que os papas, com os bispos, com os povos de Roma sabe, quebraria a base de tudo que nós acreditamos, porque a base de tudo que nós acreditamos mantém um sistema perfeito onde o pobre trabalha para o rico e evolui de funil, assim, ó. De vez em quando escapa um pobre, de vez em quando não perde uma ovelha, o rei do gado, de vez em quando ele perde uma vaca, né? No meio de 5 milhões de vaca, morre umas de vez em quando, então é isso. Quando um de nós destrava, assim, ó, perdeu o Neymar, perdeu um Cristiano Ronaldo, perdeu um MC foda ali, perdeu não sei o que, esses aí nunca mais vai cortar grama de boy. Esse aí nunca mais vai coar, lavar as orbas de juiz. Tá ligado, mano? Vocês tá ligando os pontos? É isso, velho. Só que se o negócio for em massa mesmo, seria mais gostosinho, né, mano? Todo mundo bem, né, velho? Eu sempre sonhei com um mundo onde não haja tristeza. Eu cantei isso há 8 anos. Entendeu? Vamos viciar em ser feliz. Vamos viciar, mano. Se uns 50, se uns 30, 40 que daqui conseguir viciar em ser feliz e entender a mensagem, mano, marcha. Viveu. Já valeu a pena ter falado isso aqui pra vocês. Tá bom? Deus abençoe e vamos pra cima. Vou encerrar aqui. Já falei demais. Tô parecendo um filho de deputado. Vamos pra cima.